Eis que o cetro cairá da tirana mão. About lying for the Lord. We passed $100 billion. E a justiça divina virá. I thought I was going to work for a charity, and the funds were never used for that. Pois que tudo se acabe, a terra e o céu. Is that true? That's not true. It's not true. There is more than one version of the first vision. Sempre resta a verdade que é luz para mim. We were spinning down to our death. A verdade eterna será. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias. Ainda falando sobre essas celebridades SUD, hoje a gente vai falar sobre James T. Cobb. Vou dizer assim que ele não é um nome muito comum na história da igreja, né? A gente não viu muito esse nome aqui, mas nas minhas pesquisas me chamou a atenção. Tanto que a maior parte desses nomes aí que a gente cita encontra fácil na Wikipédia, por exemplo. Ele não, né? O nome dele não está na Wikipédia. Mas vamos dar uma olhadinha aí quem foi esse cara, qual a contribuição, qual a ligação dele com o mormonismo. E parece que ele está relacionado com aquela saga lá do Spalding. Lembra o Solomon Spalding? Quem não lembra, nem quem não sabe do que a gente está falando, tem um episódio sobre o Solomon Spalding, é o Spalding-Rigdon, a teoria de Spalding-Rigdon. Para quem quiser complementar esse nosso episódio de hoje, é o episódio 130, Solomon Spalding. Ou às vezes, né, seria interessante assistir esse 130 primeiro, ganhar algum contexto e depois ouvir esse daqui. Mas fica a critério de vocês, porque hoje a gente não está falando sobre essa teoria do Spalding, mas sim sobre o James T. Cobb. Então ele está incluído aí nessa saga do Spalding, a gente vai ver o que ele fez. Inclusive tem um site, o próprio site se chama Solomon Spalding. Se fizer uma pesquisa lá no site do Solomon Spalding, a gente vai ver que eles falam sobre o James T. Cobb. Eles falam, né, olha só, essa saga aí do Spalding trouxe à luz a vida obscura de James T. Cobb em Salt Lake. O que será que esse cara aprontou? E já pra gente ter uma ideia de qual a relação dele com o mormonismo, a mãe dele era uma das esposas do Brigham Young. Aqui no estudo diz que ele estava descontente com o movimento God Bait. Vamos dar uma olhadinha aqui o que é esse God Bait. São membros da igreja denominada Igreja de Sião, organizada em 1870 por William S. Godbey, um ramo dissidente da igreja SUD. Essa igreja abraçava o espiritualismo, o misticismo, mas acabou nos anos 1880, ou seja, 10 anos. Em 1868 teve esse William Godbey. Ele estava chateado aí com o Brigham Young, com o jeito que ele liderava a igreja, e mais principalmente a questão econômica e política. Então esse William Godbey, ele criticava Brigham Young no The Salt Lake Tribune. A gente já tinha visto aqui alguma coisa do Salt Lake Tribune, parece que não é um periódico da igreja, né? Se ele aceita fazer críticas. Então o Godbey foi excomungado da igreja, ele e alguns seguidores dele, em 1869. Entendi aqui na leitura, o James T. Cobb ele não estava descontente com o movimento God Bait. Ele era um mormon descontente do movimento God Bait. Então ele fazia parte desse grupo aí. Ele também era um estudioso de Shakespeare, olha só que elegante. Instrutor das primeiras aulas da universidade, que hoje se chama Utah, né? Provavelmente era a Universidade de Deseret na época. Então aí, ó, foi professor lá. Olha só, ele foi um incansável promotor das reivindicações da autoria do Solomon Spalding para o livro de Mormon. Então levantaram aquela teoria de que Joseph plagiou a história do Solomon Spalding. Para quem não acompanha o nosso episódio, né, o 130, basicamente é isso. Tá falando ali que o Solomon Spalding tinha escrito um livro, e esse livro citava uma história muito parecida com o do livro de Mormon, com nomes muito parecidos, Nephi, não vou lembrar os outros nomes agora,
mas que parece muito que Joseph pode ter copiado do Solomon Spaulding. Quem teve acesso a esse livro foi o Sidney Rigdon, mas enfim, esse assunto acabou ficando mais numa teoria, né? Não foi bem batido o martelo. Pelo que a gente está vendo aqui, o James Cobb acreditava bastante nisso e era um promotor dessa ideia. Vamos ver quem que era a mãe dele. Olha, Augusta. Eu acho que eu lembro dessa história. Se eu não me engano, o Brigham Young ele tinha ido para onde? Para Inglaterra? Eu sei que o Brigham Young fez várias missões, mas se eu não me engano teve uma história dessa, que o Brigham Young chegou para ensinar, tinha uma mulher que já estava casada com um cara, ele aprontou com ela, fez ela fugir com ele, né? Ela acabou divorciando e ainda ficou com o nome sujo, não foi essa que escreveu a carta? Talvez, vamos dar uma olhadinha. Tem um livro do ano 2000 de Richard Price, Joseph Smith Fought Polygamy. Lá ele fala assim sobre a Augusta, vamos ver, que é a mãe do James. Entre 1834 e 1844, tá, então aí no início da igreja, 34 é a igreja recém-formada, 44 é quando Joseph morreu. Então nessa época, Brigham Young fez uma série de viagens para a área de Boston. Durante esse tempo ele conheceu Augusta Adams Cobb, que foi batizada em 29 de junho de 1832. Ah, tá, então ela era recém-conversa, não foi o Brigham que batizou ela, ela já era da igreja. A Augusta era uma mulher educada, de uma família bem conhecida de Boston, casada e vivendo no luxo com seu marido de 21 anos, tá? Casalzinho novinho, era o Henry Cobb. Ah, acho que era esse aí mesmo. Augusta e Henry foram pais de 7 filhos. No outono de 1843, um aninho antes de Joseph morrer, Augusta abandonou seu marido e todos os seus filhos, exceto os 2 mais novos, Charlotte, de 6 anos, e Brigham, de apenas alguns meses. Olha só, Brigham, de alguns meses, 1843. A mulher não era nada sutil, mas tá bom. E foi então em 1843, ela abandonou o marido e os filhos e foi com Brigham Young, só com os 2 pequenininhos, para Nauvoo, para se tornar uma das esposas plurais dele. Então, algum tempinho aí depois, logo depois que ela chegou ali em Nauvoo, já tem uma fonte que a gente encontra de época, o Nauvoo Neighbor, de novembro de 1843, anuncia a morte do filho dela, Brigham Cobb, com apenas 5 meses de idade. Bom, a gente sabe também que nessa época o Brigham Young e a Augusta estavam secretamente casados, né? A igreja só admitiu mesmo publicamente a poligamia em 1852. Isso aqui a gente está falando de 1843. Nossa, cara, o Joseph ainda estava vivo. Nossa, de jeito nenhum que a igreja ia assumir a poligamia. Então, estava casadinha aí no sapatinho com o Brigham Young. Tem uma outra fonte interessante que a gente pode coletar informação, que é o The Lion of the Lord, Stanley P. Hirschon. Esse livro não é tão antigo, é de 1969. Ele coleta várias informações, né, e ele também cita ali que a Augusta e o Brigham Young tinham se casado, então, em 2 de novembro de 1843. Olha só, o falecimento do Baby Brigham foi 8 de novembro. Então foi uma semaninha aí depois ela casou, uma semaninha depois o filho morreu. E um detalhe, né? Ela se casou com o Brigham sem ter se divorciado ainda do primeiro marido dela. Alguns meses aí depois de se casar com o Brigham, ela voltou para Boston só para avisar, né, os outros filhos e o marido que não ia mais voltar. Você foi lá, só para vocês saberem, mas eu não vou voltar não, né? E voltou lá para Nauvoo. Por causa dessa situação, o Henry Cobb processou ela, né, para poder ter um divórcio onde ele pudesse ficar com a custódia dos 5 filhos e acusar ela de adultério, né, o que ele conseguiu. Eu lembro do último episódio que a gente falou sobre isso. Incluindo, né, desses 5 filhos aí, estava o nosso personagem de hoje, que é o James Thornton Cobb. Vamos ver que na época ele estava com 14 anos. A ação legal de Henry contra sua esposa e Brigham Young ajudou a expor ainda mais a prática da poligamia dos Mormons. Pois é, eu lembro, esse Henry não era qualquer um, era um cara influente, não devia ter grana ou alguma posição. Então essa exposição que ele fez, obviamente, prejudicou os Mormons nessa questão da poligamia.
A ideia, o cara deve ter feito um alarde, sim. Ah, olha aqui, ó. Seu caso foi divulgado nacionalmente nos jornais de época. Por exemplo, o Quincy Whig, de 22 de dezembro de 1847, devia ser o caso do Johnny Depp e a Amber Heard, né? Saiu publicamente, então, enfim, deve ter acontecido isso. Aí imagina como é que ficou, né? Obviamente, para a igreja fica ruim, né? Eles não ligam muito, eles já estavam avacalhando mesmo. Agora, para essa Augusta, como é que ficou a ficha dela? Ah, e tem um detalhe aqui, ó, para quem quiser mais informações específicas sobre essa sedução aí da Augusta pelo Brigham Young e todo esse caso Amber Heard, tá num estudo do Dean C. Jesse, a gente sabe que esse cara já fez vários estudos, do BYU Studies. Esse estudo dele se chama Brigham Young's Family, The Wilderness Years. É um estudo da BYU do verão de 1979. Página 485, 486. Bom, então vamos lá, né? 1843 ela se mudou para Nauvoo junto com o Brigham Young, né, e tal. Depois eles foram todo mundo lá para Utah. Vamos ver o que aconteceu com o James, nosso personagem de hoje. Bom, então lembrando também, né, o James ele ficou com o pai, né, com o Henry, não foi junto com a mãe lá para Utah. Então o James Thornton Cobb terminou o ensino médio lá em 1851, depois ele se formou em 1855, trabalhou como corretor, provavelmente nos negócios da própria família, ali em Boston. Agora a questão é, a família deles era da igreja? Provavelmente se era, com esse bafafá todo não era mais, né? O James virou professor em 1856. Em 1860 ele ajudou a fundar a Union Academy de Salt Lake. Trabalhou também como jornalista no Salt Lake Tribune. A gente não tem certeza, pelos estudos, o que fez o James ir para Utah, né? Porque ele estava com o pai lá, né, Boston. Boston é Massachusetts. A gente não sabe ao certo o que levou ele a ir para Utah, né? Provavelmente, sei lá, né? Foi ficar um pouco com a mãe, talvez. Mas a gente sabe que ele estava lá. Ó, o que o registro diz aqui, ó, certamente ele deve ter desejado ver a sua mãe e irmã que estavam morando em Salt Lake City. Augusta Cobb era emocionalmente um tanto instável. Em 1858 estava vivendo um período de afastamento de seu marido. Ah, eu lembro, né? Isso, que ela escreveu aquela carta, né, para Brigham, lembra? A gente falou daquela carta que Brigham mandou ela para Nauvoo, mas ele não tinha terminado a missão, né? Eu acho que ela é esse caso, em que daí Brigham falou, ó, cuidado aí com o Joseph, não fique junto com ele na mesma sala, sozinho, que eu não quero confusão, né? E daí foi ela que escreveu a carta. Ah, lembra que você pediu para não ficar perto do Joseph, né? Tava com ciúme. Que baixaria que era essa igreja, né? Meu santo. Ali em 1858 ela começou a pedir o divórcio para Brigham Young. E o que se acredita é que nessa época, então, que o James apareceu por lá, né, por Utah, ele tenha ido com a intenção original de querer ajudar a mãe a voltar, né, voltar para Massachusetts, né, dar um suporte ali para a mãe. Mas ele acabou se casando ali, né, uma menina, conheceu, e se casou, então acabou ficando por ali. Cara, se eu não me engano, Brigham Young, ele tinha feito, não sei se foi para avacalhar com a Augusta, mas eu acho que é esse mesmo, eu acho que é o James, em que o Brigham Young pegou um filho da Augusta e casou com uma outra filha dele. Obviamente, eles não têm relação sanguínea nenhuma, mas o Brigham já sabia que a Augusta, né, odiava o Brigham nessa época. Ele pega o pouco que restou dela, né, que são os filhos, e vai lá e ainda puxa pro lado dele. Vamos dar uma olhadinha aqui nos estudos. Seja por qual motivo de mudança para Utah, James foi logo levado para a casa de seu padrasto, ó, isso aí mesmo, em questão de posição social. Ah, olha aí, ó, o Brigham Young lá no tabernáculo fez um discurso na conferência de 1860, então agora a gente está vendo aí 2 anos na frente,
em que o Brigham Young estava apoiando aquela Union Academy, né, que o James estava envolvido. Então o Brigham Young ajudou a colocar ela em funcionamento. Vamos ver quem que estava trabalhando nessa Academy também? Orson Pratt e o filho dele, Orson Jr. Não sei bem se essa Academy era tipo uma universidade ou se era um college, alguma coisa assim, mas era basicamente para instrução de meninos e rapazes intelectuais mormons. Então aí na lista dos professores era o Orson Pratt, o Orson Jr., né, o Orson Pratt Jr. e o James T. Cobb. Isso aí foi registrado lá no Journal of Discourses, volume 8, página 39, para quem quiser dar uma conferida. Ah, tá aqui ó, um registro. Inicialmente o projeto se chamava Union Academy, mas com o tempo acabou ganhando mais forma e essa Union Academy virou a Universidade de Deseret. Daí o diretor da universidade foi o Orson Pratt e os professores aí, Orson Pratt Jr. e o James Cobb. Isso aqui a gente já está falando de 1867. Lembrando também que o Orson Pratt ele era apóstolo da igreja. Bom, daí foi nessa época então que o James virou membro da igreja. Olha só, ele ficou todo esse tempo. Vamos ver, a gente está falando de 67, ele chegou lá em 58. Nossa, quase 10 anos para virar membro. Ah, tá, aqui está dizendo ó, que não se sabe se ele era membro antes disso. Tem registro dele ser membro em 1867, mas não se sabe quando ele se converteu. Pode ser que ele tenha se convertido antes disso. Ah, tá dizendo que ó, pode ser que ele foi batizado em 1863. Tem alguma informação aí sobre isso? Tem alguns registros ali de que talvez ele foi para a missão. Ó, os registros eles estão bem precários, né, sobre esse cara. Talvez ele foi para a missão ali em 1864. Tem alguma documentação remetendo a isso. E que ele foi chamado pelo apóstolo da igreja na época, George Albert Smith. Mas daí já não tem nenhuma informação sobre onde ele fez missão, quem eram os companheiros e tal. O que a gente tem é uma carta de Brigham Young de 1866, dando alguns conselhos para ele, que agora estava com uns 33 anos de idade, sobre como pregar o evangelho. Ah, tá, por isso que ele foi professor na universidade em 1867. Em 1866 ele terminou a missão dele. Ah, olha aqui, ó, tá dizendo que no meio da missão dele, ele meio que deu uma pausa na missão para se casar com a segunda esposa em novembro de 1864. Então vamos ver lá. O primeiro casamento que ele teve foi com a Mary Van Cott. Está dizendo que provavelmente ele se casou com ela em 1856. Ué, mas ele tinha vindo em 1858 para Utah. Tá meio confuso isso aqui, né? Essa documentação tá bem ruimzinha. Os registros mostram que o James se divorciou já da Mary em 1867. Então, basicamente, aí, uns 10 anos. Mas se a gente viu que ele casou com a outra ali em 64, então o cara já tinha acumulado esposa. Eita, olha só os casos de família aqui, ó. O James se separou dessa mulher em 1867, e já em janeiro de 1868, ela se casou com o Brigham Young. E, obviamente, um detalhe que a gente não pode perder é de que a sogra dessa Mary era casada já com o Brigham, então ele casou com a sogra e a nora. Que legal. Então a gente já começa a ver aqui que o James já começou a se dar mal, né? Resolveu aderir à poligamia, que estava, né, em trend aí em Utah nessa época, e acabou perdendo a primeira esposa já para o Brigham Young, que era casado com a própria mãe dele. Ah, olha aqui, ó, tá aqui aquela história que eu tinha visto. Nossa senhora, ixi, o negócio fica feio ainda, olha. Em fevereiro de 1876, a filha do James se casou com o filho do Brigham Young. Então o James tinha uma filha com essa Mary, que daí se separou dele, foi lá, se casou com o Brigham Young, né? Então provavelmente essa filha aí, Louetta, o nome dela, Louetta Van Cott Cobb, morando lá com a mãe e com o Brigham Young, acabou se casando com meio, não eu diria meio irmão, né? Mas obviamente tá ali tudo junto, misturado, John Willard Young. Tá, vamos entender agora quem que era essa segunda esposa do James. É que ele casou o quê? 1864.
era Camila Clara Miet. Ele já tinha conhecido ela lá quando ele era professor naquela universidade. E quem casou o James com essa Camila foi o próprio Brigham Young, que pegou depois a primeira esposa dele. Enfim. Olha aqui, eu tô lendo mais algumas coisas. Olha, tem um contexto bem interessante. O James tinha uma irmãzinha, né? Lembra que a mãe dele fugiu, né? Deixou o pai com os filhos lá no Massachusetts, fugiu com o Brigham Young. E quando ela fugiu, tinha 2 filhos. Um Brigham Jr., né? E uma menina. O Brigham, a gente sabe que ele morreu, né, dias depois dela se casar com o Brigham Young, mas a menina continuou viva, que é a Charlotte. Então essa Charlotte era a irmã mais nova do James, e o James meio que não viveu com ela, porque ele viveu com o pai, né, lá em Boston, Massachusetts, e a mãe acabou vivendo ali com o Brigham Young e só com essa irmãzinha aí, Charlotte, dele, né, irmãzinha do James. Essa irmãzinha do James, ela acabou se casando com um carinha chamado William Samuel Godbey, por isso que a gente falou dele no início. Lembra? Um cara revoltado da igreja, né? Tinha um ar um pouco mais místico, e acabou separando, fazendo a igreja dele ali de 10 anos de duração. Pois é, então, em 1869, ela se casou com esse William Godbey. 6 meses depois que ela casou com o William já foi expulso da igreja. Foi feito ali um conselho, né, um conselho do sacerdócio para excomungar esse William da igreja, e desse conselho tiveram 5 pessoas só que não queriam excomungar o William da igreja, e entre esses 5 estava o James Cobb. Então o James Cobb não queria expulsar o cunhado dele da igreja, e acabou que com essa posição do James, ele acabou arranjando intriga, né, e inimizade aí com o Brigham Young. Então, a partir daí, o James também começou a ser considerado, né, ficar com aquela marca de apóstata na testa. Tá aqui, olha só, o Godbey que fundou o Salt Lake Tribune. Primeiro ele fundou com um outro nome, chamado Utah Magazine, e depois acabou virando, então, em 1869, acabou virando o Salt Lake Tribune. Eu não lembro se a gente falou do Salt Lake Tribune quando a gente estava falando sobre as fontes. Deixa eu dar uma olhadinha. Não. A gente falou dos principais ali: History of the Church, Journal of Discourses, Times and Seasons, Deseret News, Millennial Star, Improvement Era, Messenger and Advocate, e depois a gente tem o Publicações Sud. Provavelmente eu devo ter citado aí no Publicações Sud, mas deve ter sido meio superficial, né? Então, a gente tá vendo aí que quando falar de Salt Lake Tribune, a gente sabe que foi criado em 1868, 69, pelo William Godbey, que já era um cara aí que estava sendo excomungado da igreja por causa do comportamento dele. Bom, a gente citou que o James, ele gostava de Shakespeare, né? Ele gostava porque ele fazia, vamos ver aqui, ó, tá dizendo que ele era um dos maiores conhecedores literários do oeste americano na época, né? Então, pouca coisa o cara não era, tinha conhecimento. E tinha algumas, vamos dizer assim, controvérsias, o pessoal não sabia, tinha alguns escritos, algumas histórias, que o pessoal atribuía a William Shakespeare. Só que tinha um pessoal que achava que não era do Shakespeare, achava que era oxfordiana, baconiana, que eu não tenho ideia do que eles estão falando. Mas o James Cobb acabou se envolvendo nesse estudo, né, de autoria daqueles escritos atribuídos a William Shakespeare. E por isso, ele também acabou se envolvendo nesse conflito da questão da autoria do Livro de Mormon, né? Por isso que a gente citou aquele negócio do Solomon Spaulding. Pelo jeito, o James Cobb gostou da ideia de estudar o que aconteceu, deixa eu ver isso aqui e tal, e acabou se envolvendo na história. Bom, depois estou vendo aqui no documento a morte dele, ele morreu com 70 anos, ele nasceu em 1833, faleceu aí com 70 anos de problemas renais. Olha, eu gostei bastante desse site aqui, Solomon Spaulding, tem bastante documentação. Eles mostram as fontes direitinho, eles conectam as informações, toda essa história do James, eles coletaram de um monte de picadinho de diário daqui, diário dali, documento daqui, e tentaram montar a história desse cara, interessante. Dando uma olhadinha agora num outro site,
site Scripture Central, oficial da igreja, estão citando ali que em 1880 o James T. Cobb estava trabalhando em cima dessa teoria do Spalding, tentando estabelecer a falsidade do livro de Mormon. Eles mostram que o James Cobb estava trocando ideia e trocando carta com outro carinha chamado William McLellin. A gente já sabe quem é o William McLellin, era um ex-membro do Quórum dos 12 Apóstolos, que saiu da igreja. Bom, acho que já deu pra gente entender um pouquinho aí essa conexão, Brigham Young, Augusta, o James. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.